Você já foi injustiçado alguma vez ou você já precisou da justiça? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o pastor Sérgio Sabella. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos estudando o Sermão do Monte e ele começa pelas bem-aventuranças. E a bem-aventurança de hoje se encontra no versículo de número 6, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 6. Diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados. Nós já dissemos, e todas as bem-aventuranças nós precisamos dizer, que bem-aventurado, que é traduzido por feliz, não diz tudo o que está escrito dentro dessa expressão bem-aventurado, né? Às vezes as pessoas traduzem bem-aventurado como feliz, mas bem-aventurado é muito mais do que ser feliz no nosso entendimento humano. Bem-aventurado é um feliz no sentido espiritual, é ser abençoado, satisfeito, né? Próspero, tá bom? Quem pode ser bem-aventurado? Todos que seguirem as bem-aventuranças bíblicas. E a de hoje diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Veja que Jesus, ele vai usar aqui uma metáfora. E ele vai dizer aqui fome e sede, para mostrar a necessidade, o desejo, né? Quem é que nunca sentiu fome? Quem é que nunca sentiu sede? É coisa do ser humano. Nós sentimos fome, nós sentimos sede, a não ser que a pessoa não seja uma pessoa saudável, ou está passando por algum problema, ou enfermidade, e perdeu a fome, perdeu a sede. Mas o ser humano normal, saudável, ele tem fome e ele tem sede. E Jesus vai usar isso nessa bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que tem fome e aquele que tem sede, né? Mas não é fome de alimento e nem sede de água. É fome e sede de justiça. Justiça. Agora, o que nós precisamos entender dentro desse versículo, dessa bem-aventurança? É sobre a justiça. Justiça não é a minha justiça. Você já foi injustiçado, você já foi injustiçada, e aí você vai falar com Deus: Deus, faça justiça. O Senhor viu o que falou comigo? O Senhor viu o que fizeram comigo? Eu exijo justiça. Nós assistimos aí os programas, as reportagens, e as pessoas pedindo justiça. Às vezes matam um parente, um ente querido, é assassinado. E aí eles dizem assim: eu espero que se faça justiça. Eu espero que a polícia, ela prenda a pessoa que fez o mal e que seja feita a justiça. E às vezes o nosso conceito de justiça não é o mesmo que Deus, né? Nós falamos: Deus, faça justiça. E aí, dentro da nossa cabeça, do nosso entendimento, justiça é fazer isso. Justiça é fazer aquilo. E às vezes nós nos decepcionamos porque nós entregamos uma situação a Deus e as coisas não acontecem como nós esperamos, porque a nossa justiça não é a justiça de Deus. A nossa justiça não é a justiça do reino de Deus. Nós estamos aqui no Sermão do Monte e Jesus já está falando princípios, qualidades, ensinamentos do reino de Deus, do reino dos céus, né? Então a justiça que está aqui é a justiça do reino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Que justiça? Do reino. Não estou dizendo
que você passar por uma situação e se sentir injustiçado e você orar a Deus, entregar a Deus, que Deus não vai te justificar. É uma outra situação. Dentro desse texto, a bem-aventurança aqui, ela está falando da justiça do reino. E o que é a justiça do reino? O que é a justiça do reino? Lembra quando Jesus, depois nós vamos falar no capítulo 6 mesmo de Mateus, Jesus vai dizer assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a justiça do reino. O que é a justiça do reino? É quando alguém é justificado. É uma pessoa condenada e ele passa a ser justo, ele foi justificado. A justiça do reino veio sobre esta pessoa. E o que muitos não entendem é a justiça do reino que passa pelo sacrifício de Jesus e exige do ser humano arrependimento e fé. Então, esse versículo ele está falando sobre justiça do reino, justificação, fazer o homem que era pecador se tornar justo, né? O justo viverá da fé. Então, quando você lê aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ele quer que a justiça de Deus faça parte, ele tem fome, desejo de ser justificado, de ser justo diante de Deus, de passar pela justiça de Deus. E ele então vai se justificar através da fé. Olha só, aliás, para quem não conhece, Romanos fala sobre justificação. O justo viverá da fé. Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa justiça que Jesus está falando na bem-aventurança, a pessoa ser justificada diante de Deus, tá bom? Olha só, Romanos, que é a justificação, Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça do reino, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então veja que a justiça, bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede de justiça, Jesus está dizendo, visto que com o coração se crê para a justiça. Então, a justiça, ela é aplicada no coração, porque o reino de Deus, ele é implantado no coração do homem, né? Então, você pode ler na Bíblia vários versículos que falam sobre a justiça. Deixa eu ler mais um versículo, Hebreus 10, 38. Mas o justo, quem é o justo? Aquele que praticou a justiça de Deus, foi justificado. Mas o justo viverá pela fé, da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque quem recua, deixa de crer, abandona a fé, ele abre mão da justificação, deixa de ser justo e perde a justiça e torna-se novamente um pecador condenado. Ele abre mão do céu, né? Então, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque eles serão fartos. Às vezes a pessoa vai olhar para você, quantas pessoas dizem, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, depois ele disse que foi para a igreja e está tudo certo. Porque ele foi justificado. O homem natural não conhece, mas aquele que tem fome e sede de justiça, que pela fé crê em Jesus, como nós lemos em Romanos, ele é justificado e passa a ter paz com Deus, e ele passa a ser um cidadão
do céu. E Deus cada vez mais vai fartando ele, é o que Jesus disse isso, de justiça do reino, da bênção do reino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, justiça do reino, porque eles serão fartos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.